Eles riram do seu silêncio, até perceberem o que você estava construindo. E talvez essa seja uma das cenas mais comuns e mais poderosas da vida de qualquer pessoa que decidiu crescer sem explicar nada para ninguém. Porque existe algo profundamente ameaçador em alguém que se cala, observa, aprende e age sozinho. O silêncio tem um jeito especial de incomodar quem vive de opiniões e de despertar medo em quem só sabe medir os outros pela própria mediocridade. No começo, eles acharam que o seu silêncio era derrota. Acharam que você havia desistido, que estava fraco, sem direção, talvez até perdido. Porque, para eles, silêncio sempre significou fraqueza. Mas você sabia que, por trás de cada fase silenciosa da vida, existe sempre um tipo de crescimento que ninguém consegue enxergar por fora. Você sabia que o barulho nunca construiu nada, mas foco sempre construiu impérios. Então você se recolheu, não por desistência, mas por estratégia. Enquanto eles falavam, você escutava. Enquanto eles brincavam, você estudava. Enquanto eles duvidavam, você trabalhava. E foi aí que algo começou a mudar em você. Você percebeu que o silêncio não era apenas uma ausência de som, era uma presença de consciência. Era um território onde apenas quem tem coragem de se encarar consegue entrar. E você entrou. Entrou profundamente, porque precisava reorganizar sua vida, seus planos, suas dores e, principalmente, sua visão de futuro. Você percebeu que havia coisas que não combinavam mais com o lugar para onde você estava indo. Pessoas que não alinhavam com seus valores. Conversas que só te atrasavam. Ambientes que só te drenavam. Então, ao invés de discutir, se justificar ou provar algo, você silenciou. E esse silêncio foi desconfortável para os outros, porque, pela primeira vez, eles não tinham mais acesso às suas fraquezas. Não tinham mais onde colocar opinião, julgamento, piadas ou conselhos não solicitados. Você deixou de ser previsível. E quando uma pessoa deixa de ser previsível, ela se torna perigosa. E você se tornou exatamente isso, perigoso. Não no sentido negativo, mas no sentido mais poderoso da palavra. Perigoso porque começou a viver para si mesmo. Perigoso porque encontrou um foco que ninguém mais entendia. Perigoso porque começou a crescer onde ninguém estava olhando. E perigoso porque não precisava provar nada para ninguém. A verdade é que o mundo jamais subestima alguém barulhento, mas sempre subestima alguém silencioso. Sempre. Eles acham que quem está quieto está parado, mas não percebem que quem está quieto está afiando a mente, organizando ideias, fortalecendo o emocional, construindo visão e preparando o movimento. E quando esse movimento chega, ele nunca chega pequeno, ele chega como um impacto. Um impacto que cala até quem nunca soube ficar calado. E o mais curioso é que, durante todo esse processo, enquanto eles riam, você crescia. Enquanto eles duvidavam, você evoluía. Enquanto eles falavam, você aprendia. Porque o silêncio te ensinou algo que eles ainda não aprenderam. O barulho distrai, mas o silêncio constrói. E é por isso que as pessoas mais poderosas do mundo são aquelas que aprenderam a se retirar estrategicamente. Não para fugir, mas para voltar maior. E um dia, eles perceberam que aquele seu silêncio não era queda, era preparação. Que sua ausência não era desistência, era foco. Que seu distanciamento não era fraqueza, era maturidade. E então veio a parte mais interessante, eles começaram a te observar. Sabe aquela virada silenciosa? Aquela pequena mudança de postura? Aquela disciplina que você manteve mesmo sem aplausos? Aquela consistência que ninguém viu, mas que agora está começando a aparecer nos resultados? Pois é, esse é o momento em que a mesa vira. Sempre vira. Eles veem você prosperando e começam a fazer silêncio também. Mas o silêncio deles é diferente. O seu silêncio foi de construção. O deles é de arrependimento. O seu silêncio foi de foco. O deles é de surpresa. O seu silêncio foi de estratégia. O deles é de impotência. E isso acontece porque, pela primeira vez, eles estão vendo algo que sempre existiu em você, mas que só agora floresceu, a capacidade de crescer mesmo sem validação externa. O seu silêncio provou algo que poucas pessoas têm coragem de provar, que você não precisava deles para evoluir. Não precisava de aprovação, de apoio, de elogio, de reconhecimento. Porque gente que cresce de verdade, cresce primeiro por dentro.
E foi exatamente isso que você fez. Você cresceu em silêncio, se reconstruiu em silêncio, se fortaleceu em silêncio, e agora está colhendo em público aquilo que plantou quando ninguém estava vendo. E existe uma coisa que sempre mexe com o ego das pessoas: perceber que você fez sem elas aquilo que elas achavam que você nunca faria. Perceber que você cresceu sem pedir permissão. Perceber que você mudou mesmo quando elas juravam que você continuaria o mesmo para sempre. Perceber que você se tornou aquilo que elas diziam que você jamais se tornaria. E aí, a risada some, a ironia desaparece, o deboche morre, e o que sobra é apenas o silêncio deles. O silêncio que, de certa forma, você sempre soube que viria. E é nesse ponto que sua história toma um novo rumo. Um rumo marcado não por vingança de palavras, mas por vingança de resultados, que é a única vingança que realmente importa. Você não revidou, você não discutiu, você não se explicou, você apenas viveu. E viver bem sempre será o maior, eu avisei, da vida. O crescimento silencioso sempre será o golpe que ninguém vê chegando. E a vitória discreta sempre será a derrota mais dolorosa para quem te subestimou. Mas o mais bonito de tudo isso é que você não cresceu para provar nada. Cresceu porque precisava. Cresceu porque era sua hora. Cresceu porque estava cansado de se diminuir. Cresceu porque entendeu que sua vida é sua e de mais ninguém. Cresceu porque descobriu que o silêncio era o terreno perfeito para plantar a sua próxima versão. E aqui está a verdade que ninguém comenta: pessoas silenciosas constroem coisas grandes, porque o silêncio elimina interferências. Ele filtra energias. Ele revela quem realmente se importa. Ele seleciona ambientes. Ele fortalece a mente. Ele limpa o caminho. Ele te permite ver o que o barulho cega. E foi isso que você fez. Você enxergou no silêncio o que jamais veria no caos. E isso transformou tudo. Hoje, quando você olha para trás, talvez perceba que os risos que um dia te feriram foram exatamente o combustível que você precisava. Eles te deram um motivo, te deram uma chama, te deram uma razão para ir além. Sem perceber, eles foram o empurrão que você não sabia que precisava. E agora, enquanto você se levanta, parece até poético como o jogo virou. Eles riram, mas você venceu. E vencer em silêncio é uma arte. Uma arte que poucos dominam. Uma arte que poucos entendem. Uma arte que você está aprendendo agora. Porque, no fundo, toda vitória tem 2 estágios. O primeiro é invisível. O segundo é inevitável. E você acabou de atravessar o estágio mais difícil, o invisível. Agora entra na fase onde sua evolução começa a aparecer para o mundo não por arrogância, mas por consequência. E se existe algo que você precisa entender a partir daqui, é isso: continue. Continue silencioso quando necessário. Continue seletivo com sua energia. Continue protegendo seus planos. Continue construindo no escuro. Porque a verdade é simples: ninguém precisa saber, até que esteja pronto para ser visto. E quando estiver pronto, não haverá riso que se sustente diante da sua transformação. Se você está vivendo essa fase agora, a fase em que ninguém entende, ninguém vê, ninguém celebra e ninguém apoia, escreva aí nos comentários: eu estou construindo. Eu quero saber quem está no processo, quem está no silêncio, quem está virando a própria história. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está crescendo em silêncio. A jornada é sua, mas você não precisa caminhar sozinho. Vamos juntos até o topo.